Nessa aula eu quero mostrar para vocês um dos casos particulares no movimento retilíneo uniforme. Eu gosto de chamar assim de casos particulares por questão da interpretação nas questões. Isso acontece muito em questões que vai falar de trem e túnel. As questões costumam muito falar, tá? De trem e o túnel. E ela também costuma falar de carro com ponte. Esses casos particulares é para ajudar vocês na interpretação, tá? Carro e ponte. Então, o que nós temos? Sempre que você observar que estão falando de trem e túnel, carro e ponte, pode mudar também, tá? Pode ser trem e ponte ou carro e túnel. Ele sempre vai falar nas questões sobre atravessar. E o que significa atravessar? Significa que o trem ele vai passar por dentro desse túnel. Quando ele passar completamente, significa que ele atravessou. Ou seja, quando a parte final do túnel chegar, a parte final do trem, chegar na parte final do túnel. Ou seja, quando ele estiver aqui completamente, quando sair tudo, significa que ele atravessou. E no caso do movimento retilíneo uniforme, a gente vai trabalhar sempre com o quê? Sempre com espaço, velocidade e tempo. Sempre que fala de espaço, velocidade e tempo, significa que eu estou no movimento retilíneo uniforme, porque aqui o meu corpo ele tem uma velocidade constante e o meu corpo ele não tem o quê? A aceleração, que é o que eu chamo de nula. Isso é muito importante para diferenciar do movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Essas palavrinhas aqui, elas são as palavrinhas chaves do movimento retilíneo uniforme. Falou em velocidade constante? Estou no movimento retilíneo uniforme. Falou que a velocidade é nula? Estou no movimento retilíneo uniforme. Outra coisa também, pode não falar essas duas palavrinhas, mas o enunciado falou somente de espaço, somente de velocidade e tempo, automaticamente eu estou no movimento retilíneo uniforme. É assim que se faz as questões de física. Sempre circula as informações, separa e depois é só substituir. Então vamos lá para a interpretação. Como eu já ensinei lá no início do movimento retilíneo uniforme sobre a questão do deslocamento ou espaço percorrido, existem umas coisinhas que são importantes interpretar. Por exemplo, lá no deslocamento, eu ensinei que poderia acontecer isso aqui, ó. Se eu partir da posição 10 e chegar na posição 50, significa que eu andei quanto? Aí eu posso calcular pelo deslocamento, que é sempre o espaço final menos o espaço inicial, que nesse caso vale quanto? 40. Mas eu também não poderia dizer direto que eu já andei 40? Não seria bem mais fácil? Seria, mas ele pode me dizer de maneiras diferentes. Eu também não poderia dizer que eu andei 10 metros e depois eu andei mais 30? Aí no final significa que eu andei quanto? 40. Tá vendo que é a mesma informação, só que de formas diferentes. O que me ajuda a saber o que eu tenho que fazer é a interpretação. Por quê? Parti do 10 e cheguei no 50. Então significa que eu me desloquei em 40. Mas eu também poderia dizer diretamente que eu já desloquei 40 metros. Como poderia dividir em etapas. Percorri 10 e depois eu andei mais 30. Só que nesse caso eu vou fazer o quê? Somar. Essa é a parte importante para você resolver os casos de movimento retilíneo uniforme que relaciona o trem, o túnel, o carro e a ponte. Por quê? Olha só, eu não conheço o comprimento do trem. Posso chamar isso aqui de Y. Eu não conheço o comprimento do túnel, mas eu posso chamar isso aqui de quê? De X. Se ele vai atravessar, significa que eu tenho que fazer o que com os comprimentos? Ó, somar. Por quê? Porque eu tenho o comprimento que ele vai andar, que representa o trem,
E ainda tem o comprimento que vai representar o túnel. Então, significa que é o comprimento do trem mais o comprimento de quem? Do túnel. Tudo isso aqui vai representar quem? O meu espaço. E depois a questão também vai falar de velocidade e de tempo. Aí basta eu substituir. Então, ou seja, sempre que as questões falar de trem e túnel, eu vou somar os comprimentos e vou igualar a velocidade vezes o tempo. Lembrando, no movimento retilíneo uniforme ou no variado, nós temos o sistema internacional, que significa que o tempo tem que estar em segundos, velocidade tem que estar em metros por segundo e o espaço ele tem que estar em quê? Em metros. Então, isso é muito importante nas questões. Então, vou fazer um exemplo para ver se vocês entendem melhor. Vamos lá. Um trem de 150 metros se desloca com velocidade escalar de 16 metros por segundo. Então, primeira coisa é, se não tem o desenho, é bom que você faça, para poder você ter uma interpretação melhor. Isso ajuda muito nas questões, muito, muito mesmo. Então, sempre que puder, faça o desenho para te ajudar, até você aprender. Quando você aprender, você pode encurtar os passos, pode fazer de uma maneira mais rápida, mas até aprender é muito importante fazer o passo a passo. Então, vamos lá. Um trem de 150 metros. Então, onde tem o trem, eu vou substituir por quanto? Por 150 metros. Se desloca com velocidade de 16 metros por segundo. Então, ponto, tá aqui, a velocidade é do trem. Então, tá aqui, 16 metros por segundo. Esse trem atravessa um túnel e leva 50 segundos desde a entrada até a saída completa dele. O que significa até a saída completa dele? Porque ele vai percorrer todo esse comprimento aqui do túnel, só que ele ainda percorre o comprimento do trem. Porque você concorda comigo que para ele atravessar a parte final do trem, tem que chegar exatamente na parte final da onde? Do túnel, ela tem que ficar aqui, ó. Então, ou seja, quando ele chegar aqui no final, ele vai ter atravessado completamente o túnel. Então, isso inclui o comprimento desse trem. Então, por isso que a gente utiliza a seguinte fórmula, tá? Agora, a gente tem que sempre escrever até aprender. Espaço é igual a velocidade vezes o tempo. E quem vai representar o meu espaço? Vai ser o comprimento do trem mais o comprimento do túnel, que tem que ser igual à minha velocidade vezes o meu tempo. Lembrando, isso aqui é uma equação. Depois que substituir, eu posso achar qualquer um. Ele pode me dar o túnel, a velocidade e o tempo e querer o trem. Ele pode me dar o trem, o túnel, a velocidade e querer o tempo. Aí basta resolver a equaçãozinha do primeiro grau. Vamos substituir os termos. Então, vamos lá. Qual é o comprimento do trem? Ele vale 150 metros. Só que a questão, ela está perguntando sobre quem? O comprimento do túnel. Sempre quem ele quiser saber, a gente pode chamar de x. Então, vai ser mais x. E a minha velocidade, ela vale quanto? 16. E o meu tempo, ele vale quanto? 50. Então, a gente vai apenas fazer o quê? Substituir exatamente nos termos da fórmula. Uma coisa que é muito importante, tá? Ó, o comprimento do trem, ele vale 150 metros. Comprimento do túnel é o que ele quer. Velocidade vale 16 metros por segundo. E o tempo, ele vale quanto? 50 segundos. Então, isso aqui é muito importante, você também aprender a separar as informações para depois só substituir na fórmula. Isso facilita muito, tá? Até porque é importante saber se está no padrão de unidade. E está, aqui ó, se o espaço está em metros, minha velocidade tem que estar em metros por segundo e o meu tempo tem que estar em segundos. Significa que como o túnel, ele representa espaço, a minha resposta ela vai ficar em metros.
Lembrando que na física tudo tem unidade de medida. E se você não colocar, significa que está errado, tá? Porque cálculo final de apenas uma divisão, isso a gente vê muito na matemática. Na física, tudo tem unidade de medida. Então, é importante conhecer, tá? E agora a gente só vai resolver. Aqui, vamos multiplicar 16 vezes 50. Vou multiplicar aqui no cantinho. 16 vezes 50. Então, vai ficar 0 vezes 6, 0. 0 vezes 1, 0. 5 vezes 6, 30. Sobe 3. 5 vezes 1, 5. Mais 3, 8. Então, isso aqui me resulta em 800. Substituindo aqui vai ficar 150 mais x, que é igual a 800. Está somando, vai para o outro lado, diminuindo. Então, vai ficar 800 menos 150, que me resulta em 650. 650 é o quê? Metros. Ó, se você não souber fazer a diferença, funciona assim, ó. 800 menos 150. Aqui vai dar 0. 0 não dá para tirar 5, pede emprestado. 10 menos 5, 5. 7 menos 1, 6. 650 metros.